Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, muito bom dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês, você e sua família, amém? Meus queridos irmãos, vamos continuar nossos estudos, mas antes, porém, eu queria lhe convidar para se inscrever no meu canal do YouTube, você que ainda não é inscrito. E você que já se inscreveu, dê o seu joinha, faça o seu comentário, para que nós possamos engrandecer esta obra do nosso Senhor. Amém? Então, vamos dar continuidade nos nossos estudos. E hoje eu quero falar sobre... Nós estamos falando sobre o pecado e Deus. Então, hoje eu quero falar sobre uma escolha deve ser feita. Não é? As pessoas devem fazer uma escolha. E nós sabemos que a lei, ela está para que nós possamos enxergar o que é certo e o que é errado. E não para querer procurar cumprir a lei, porque nós não conseguiríamos cumprir a lei. E também, se nós fôssemos fazer isso, eu faria uma pergunta. Então Jesus teria morrido, né, na cruz, ele teria sido morto na cruz em vão, porque você vai se salvar segundo a lei. Portanto, Jesus morreu, ele deu a sua vida pela nossa salvação. Amém? Então, a lei passou, né? A lei agora é Cristo. Então, o que faz com que as pessoas se afastem de Deus é o pecado. Que as pessoas, muitas vezes, elas se convertem ao cristianismo, a Jesus Cristo, mas continuam praticando o pecado. E como nós já falamos, aquilo que Paulo orientou, que uma vez que nós temos a graça, não é para que nós vivamos pecando, nós precisamos procurar não pecar. Então, nós não podemos servir a dois senhores, não é? Lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 24, ele diz que é impossível servir a dois senhores. Então, você vai servir dois senhores, um se serve melhor, a outro serve pior. Portanto, é o que ocorre com muitas pessoas, né? Muitas pessoas que se convertem, mas continuam no pecado. Então, ele está servindo a Deus e servindo o pecado. E cada senhor, ele retribui da sua maneira a sua lealdade por ele. O pecado retribui com o inferno, com a condenação, com o fogo do inferno, que é a morte segunda. E Deus, né, ele retribui com a vida eterna. Então nós não podemos ser amigo de Deus e amigo do mundo, que o mundo oferece o pecado. Nós precisamos ser amigos de Deus e abandonar as coisas do mundo, as coisas feitas e criadas pelo homem. Às vezes, meus irmãos, as pessoas estão servindo a dois senhores, ao pecado e a Deus. E Deus não vai dividir, não é? Aquela pessoa que serve a ele ao pecado. Nós precisamos procurar, buscar servir a Deus. O pecado, vem a tentação para que você peque, mas busque em Cristo Jesus, peça o perdão ao Senhor e livre-se do pecado. Amém? Que Deus abençoe a você, o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com você desde agora e para todo sempre. Amém? Amém, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.